Irmãos, boa noite. A paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Amém? Irmãos, nós queremos cumprimentar a todos que estão presentes, aqueles que também nos acompanham através das redes sociais. Que Deus esteja nos conduzindo em mais esta noite, falando aos nossos corações, falando às nossas vidas. Eu quero convidá-los a baixar as suas cabeças. Nós vamos ter um tempo de oração, mais um momento para nos colocarmos na presença do Senhor, pedir para que Deus esteja ministrando sobre cada um de nós, ministrando sobre as nossas vidas, agora através da sua palavra. Já tivemos um tempo de louvor, um tempo de adoração, de cânticos, mas que Deus possa estar falando conosco. E quando Deus fala conosco, nós abrimos o nosso coração para que a palavra do Senhor possa entrar. Nós também adoramos a Deus. Reconhecemos que estamos diante de um Deus grandioso, de um Deus que é Senhor, a quem nós devemos toda a honra, todo louvor e toda a glória. Assim como um filho, quando seu pai fala com ele, ele baixa a cabeça e ouve ali o seu pai. Assim somos nós diante de Deus. Nos colocamos em sinal de temor e temor diante de Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Pai amado, Pai querido, Pai de graça, Pai de misericórdia, nós aqui estamos reunidos nesta noite, ó Pai, para buscarmos mais uma vez, Senhor Deus, a Tua face. Mais uma vez, ó Pai, nos colocarmos debaixo da Tua autoridade, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder. Seja abençoando, Senhor Deus, as vidas que aqui se encontram, aqueles que também estão nos visitando, Senhor, aqueles, ó Pai, que vieram até aqui para juntos nos reunirmos em adoração e louvor a Ti. Aqueles que estão, ó Pai, nos assistindo através das redes sociais, que Tu, ó Pai, possa estar ministrando também nesses corações através da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, agora, Senhor, quando vamos estar Te ouvindo, ó Pai. Que o nosso coração seja agora quebrantado diante de Ti, ó Pai. Que o nosso coração, Senhor, possa estar sensível à Tua voz. Ministra, ó Pai, sobre cada um que aqui se encontra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Nós hoje vamos ter a oportunidade, mais uma vez, de retornarmos ao Evangelho de João. E nessa noite eu quero dar continuidade aí no capítulo 1 do Evangelho de João. Durante esse mês eu ainda vou estar ministrando 3 mensagens no Evangelho de João. Essa, desta noite, e teremos mais 2 mensagens. E depois só retornaremos no mês de julho. Eu olhando meu calendário, no mês de maio eu estarei fazendo ministrações com temas voltados à família. Mês de junho nós já temos missões estaduais, nós teremos a presença de um missionário aqui no 3º domingo do mês de junho, e aí então no mês de julho nós estaremos retornando ao Evangelho de João e faremos aí uma caminhada um pouco maior. Hoje eu quero ministrar no capítulo 1, versículos 15 ao 18. Ainda com o tema, o Criador revela a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Esse tem sido o nosso tema central aí do Evangelho, como proposta para o livro. Visto a ênfase aí do capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso aí precisa ficar na nossa mente, esse versículo, para que você possa lembrar que esse versículo, João capítulo 20, versículo 31, é a proposta central do Evangelho para nós. Quando nós vamos ler o livro de João, se nós quisermos saber
qual é a proposta do Evangelho de João. E aí então vou lá no versículo 31, e aí então eu vou saber que a proposta do escritor João em escrever este Evangelho é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você possa experimentar uma vida em abundância. É vida em seu nome, experimentar a vida eterna. Só para nós recordarmos aquilo que até então já ministramos, essa é a nossa quarta mensagem. Eu ministrei a primeira mensagem do versículo 1 ao versículo 5, a segunda mensagem do versículo 6 ao versículo 13, e a nossa terceira mensagem foi no versículo 14. Essa quarta mensagem, ela ainda seja uma transição entre aquilo que João havia falado anteriormente e o que vem a seguir, mas João tem tópicos importantes a nos falar aqui nestes 3 versículos que nós vamos ler, 15, 16, 17, 18, 4 versículos. Porque João havia começado lá no versículo 6 a nos falar de João o Batista. E aí o versículo 14, João ele interrompe, para nos falar da revelação do Filho de Deus, que aí ele nos mostra aqui aquilo que o Velho Testamento por vezes mencionou como epifania, que é a revelação de Deus na pessoa de Jesus, ou a encarnação do próprio Deus. E aí retorna agora João para nos falar a respeito de João o Batista. De vez em quando eu faço aqui algumas trocas, os irmãos já perceberam. Nós estamos tratando de 2 Joãos. O João o Batista e o outro é o João Evangelista. Você que está conosco a primeira vez, eu vou mencionar. O evangelista é o escritor do Evangelho. João Evangelista era um discípulo de Jesus, é conhecido como discípulo amado de Jesus. É aquele discípulo que na ceia ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E João o Batista era aquele homem primo de Jesus Cristo, que aí então ele aparece pregando no deserto, lá no Rio Jordão, e é também aquele que batiza Jesus Cristo. Posteriormente nós vamos falar um pouco mais de João, uma vez que João, o evangelista, ele então faz só uma introdução prévia a respeito de João Batista, e depois ele vai contar um pouco mais da história desse homem. Os demais evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles também mencionam bastante coisas a respeito de João o Batista. Mas nós vamos ao nosso texto, então, de hoje. E o nosso texto ele fala sobre o testemunho de João, mais uma vez dando ênfase ao verbo encarnado. O versículo 15, então, de João capítulo 1. Versículo 15 de João capítulo 1 nos mostra então o seguinte: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Irmãos, primeira coisa que a gente precisa destacar nesses 3 versículos é o testemunho de João. O testemunho de João vem afirmar o quê? O testemunho de João afirma que o verbo tem superioridade e pré-existência diante dos homens. Como João está afirmando que o verbo é aquilo que ele já havia falado, por isso
João testificou dele quem? Do Verbo. O testemunho de João é para afirmar que o Verbo, Jesus Cristo, ele tem superioridade diante de todos os homens. Mas por que João está afirmando que ele tem superioridade? Porque ele é eterno. Primeiro versículo que é a segunda parte aí do versículo, que é justamente o testemunho de João, versículo 15, este era aquele de quem eu dizia, essas são as palavras de João Batista, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Se nós fizermos uma leitura em todo o Evangelho, nós então vamos precisar compreender algumas coisas que, na maioria das vezes, nós não percebemos. E é por isso que muitos ainda se confundem. E há muita heresia também sendo ensinada. Porque se João está dizendo que Jesus, que nasceu 6 meses depois dele, é maior do que ele, dentro da cultura judaica, João já estava cometendo ali um erro dentro daquela prática dos judeus. Por quê? Os judeus, eles entendiam que alguém que veio depois, que nasceu depois, jamais pode ser superior ao outro que é mais velho. Essa é a cultura judaica. Nós vamos lembrar de Esaú e Jacó. Por quê? Nós sabemos que Jacó era irmão de Esaú, os dois eram gêmeos, mas só que Jacó nasceu depois, agarrado lá nos pés de Esaú. E por causa disto, Jacó não tinha o direito de primogenitura. O irmão mais velho, Esaú, ele não somente tinha o direito da primogenitura, o direito da primogenitura na cultura judaica era o quê? Era aquele que iria herdar a autoridade do patriarca. Era como se ele sentasse na cadeira do patriarca e toda a família teria que viver debaixo da autoridade dele. Esse era o direito de primogenitura, que é o que então Jacó faz ali uma barganha com seu irmão e ganha então esse direito de sentar na cadeira do patriarca. E Jacó, ainda vou usar aqui uma palavra mais sábio ainda, não sei se essa seria uma palavra correta, isso é para amenizar a situação de Jacó, e ainda Jacó ele pega uma segunda parte daquilo que Esaú tinha direito, porque o direito da bênção Jacó não ganhou, ele usurpou. O direito da primogenitura ele usou uma estratégia e ganhou, trocou por um prato de lentilha. Mas a bênção maior era para o filho primogênito. E aí Jacó também, ele pega esse direito. Tanto literal quanto espiritualmente. O que João está fazendo é mostrando que o Verbo, ele tem a primazia, a superioridade, porque ainda assim, que ele tenha nascido depois, ele já era antes de mim. É isso que João está fazendo. O que João está nos mostrando, irmãos, é que o Deus a qual nós servimos, ele está superior a todas as coisas. E é por isso que nós devemos temor a ele. Devemos estar debaixo da sua autoridade, debaixo da sua palavra. O evangelista Lucas, lá no capítulo 7,
Isso para não diminuir João Batista, ele nos fala o seguinte lá no versículo 28. Lucas 7, versículo 28. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Olha o que Lucas está fazendo. Lucas estava mostrando que João Batista não era um qualquer, porque o próprio Jesus Cristo estava declarando que entre os nascidos de mulher não havia ninguém que era maior do que João Batista. Mas aí ele fala que o menor no reino de Deus é maior do que ele. É assim que funciona a obra do Senhor, a obra de Deus. Assim como Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, mostrando inferioridade, ele ainda assim era maior do que eles. Ainda que nós possamos ter algo no reino de Deus ou um ministério que seja dos mais simples possíveis, ainda assim nos tornamos grandes porque estamos fazendo para Deus. O nosso ministério, aquilo que nós servimos, aquilo que nós fazemos é para Deus. A palavra ministério no contexto bíblico é servir ao Senhor, é fazer aquilo que é a vontade de Deus. O ministério de Jesus Cristo foi fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos a vontade do Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Adorarmos a Deus, declararmos que o Senhor é Senhor, que o Senhor tem superioridade sobre todas as coisas, porque Ele é pré-existente, é reconhecermos que estamos em total dependência de Deus, que a nossa vida está nas mãos do Senhor em todos os aspectos. Em todos os aspectos dependemos totalmente de Deus. Na sexta-feira eu compartilhava lá no nosso grupo de comunhão, na nossa coinonia, sobre Jacó e Esaú. Quando então Jacó está lá no Val do Jaboque, e ele fazendo altos preparativos para enfrentar o seu irmão, retornando lá de Harã, daqueles anos que ele fugia da presença do seu irmão, e então ele passa uma madrugada lutando com Deus. Deus mostrando para Jacó que ele tinha que aprender, ele podia se preparar, ele podia fazer o que fosse, mas ele tinha que aprender a depender de Deus. Há muitos na nossa sociedade, há muitos cristãos que acham que pode todas as coisas. Talvez porque eles alcançaram alguma coisa na sociedade, eles acham que têm o poder, eles acham que são alguma coisa. Até nós mesmos, irmãos, precisamos aprender a depender de Deus nas coisas mínimas possíveis. Mínimas possíveis. Essa semana eu compartilhei um vídeo, eu percebi que poucos assistiram. Tem lá botei um linkzinho lá no canal da igreja, na nossa comunidade, e nesse link lá tem um postzinho que é do nosso planejamento estratégico para o ano 2023, e eu vi que poucos assistiram. Mas se quiser, depois você entra lá na comunidade e assiste lá. Aí eu coloquei no videozinho a música Bondade de Deus, que tem sido bastante cantada aí no meio evangélico. A gente canta letras de algumas músicas e elas têm uma teologia, algumas músicas têm uma teologia muito profunda, muito verdadeira, bíblica, e a gente não percebe que nós estamos declarando algo que talvez
nós não estamos vivendo. A gente diz da bondade de Deus, assim com tanta naturalidade, que nosso Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que não importa as circunstâncias, que Ele continua sendo Deus. Mas como eu estou vivendo isso em minha vida? João nos ensina que ainda que ele tenha nascido primeiro do que Jesus, Jesus Cristo é maior do que ele, porque ele é eterno e você precisa crer nisso. Se você realmente crer que Jesus Cristo é eterno, você precisa consagrar, colocar a sua vida nas mãos dele, colocar a sua casa nas mãos dele, colocar o seu amanhecer nas mãos dele, colocar o seu trabalho nas mãos dele, colocar tudo que tu é nas mãos do Senhor. Os judeus, eles confrontaram João, porque eles sabiam quem era Jesus e quem era João Batista, e por isso eles perguntaram quem era João. Eles fizeram esta pergunta a João, versículo 23 do capítulo 1, e João mostrou a sua origem, João mostrou quem ele era. Precisamos entender, irmãos, que João, ele veio para apontar a Jesus Cristo, ele veio para testemunhar de Jesus Cristo. Versículo 23 então diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Essa é a resposta de João. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, capítulo 40 do livro de Isaías. Essas são as palavras de João. João traz para si essa autoridade, aquilo que Deus o incumbiu de fazer: endireitar as veredas, preparar o caminho para o Salvador, apontar: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Irmãos, eu quero deixar para você, nessa primeira parte, quem tem a primazia sobre a sua vida. Você que um dia declarou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Você que crê em Jesus Cristo, talvez ainda da maneira mais simples possível, que vive apenas uma vida religiosa, seguindo ainda apenas princípios religiosos, eu te pergunto: quem tem a primazia sobre a sua vida? Quem tem autoridade sobre a sua vida? Quem tem superioridade sobre a sua vida? A tua vida está nas mãos de quem? É isso que nós precisamos entender. Precisamos declarar: Senhor, eu reconheço que a minha vida está nas tuas mãos. Eu reconheço que eu estou aqui porque é a tua vontade. O Verbo concedeu plenitude, graça e verdade a todos os homens. Versículo 16. Agora são palavras de João, o evangelista. O que João passa a fazer? João pega aqui as palavras de João Batista no versículo 15, e aí então ele passa a fazer comentários sobre esse testemunho. Precisamos perceber, na Bíblia, na NVI, na King James, se você tiver aí em suas mãos as duas Bíblias, essas palavras de João Batista, ela está entre aspas, tá? O versículo 15 aí aparece entre aspas, a partir na King James: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porque já existia antes de mim. Na King James: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior
a mim, porque já existia antes de mim. As duas Bíblias, elas usam essa palavra de João o Batista entre aspas, para destacar o seguinte, e eu quero compartilhar por que essas duas versões elas fazem esse destaque. Por quê? João quer dar continuidade àquilo que ele estava falando desde o versículo 1. Então João está dando ênfase, o propósito é porque João estava escrevendo uma carta, escrevendo um livro, ainda que a gente chame evangelho, era um escrito de João. Aí João tinha uma proposta, ele estava mostrando para a igreja na sua época, e ainda que esse texto fale aos nossos corações nos dias de hoje, não era para os judeus da época de Jesus, mas era para a igreja da sua época. Por que João estava mostrando para a igreja da sua época? Essa palavra é para a igreja, é para nós que estamos ouvindo nesta noite também a palavra de Deus. Por isso ele vai falar o seguinte, versículo 16: e todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Irmãos, vamos perceber aqui alguns detalhes. O que o texto está aqui nos chamando a atenção. João, então, ele está afirmando para a igreja no ano 90, depois de Jesus Cristo, a igreja do primeiro século, a igreja no final do primeiro século, ele está afirmando, primeiro, a primeira afirmativa de João é que nós já recebemos da plenitude de Cristo Jesus. O versículo 14 de João capítulo 1, se o pessoal da projeção puder colocar aí. Versículo 14, capítulo 1. Eles vão projetar aí, versículo 14, capítulo 1, está aí. Saiu, voltou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João, evangelista, estava testemunhando que os apóstolos viram a glória de Deus, através de sinais e de tantas outras coisas que nós pregamos aqui só sobre este versículo. E aí ele então, como a glória do unigênito do Pai, a glória do Filho gerado. O próprio Paulo, capítulo 2, versículo 7 de Filipenses, ele diz que Deus se fez carne, ele se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Então, o Deus se fez carne e habitou entre nós. E como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Deus se esvaziou da sua glória e se fez homem e habitou entre nós. Ele usa quase que as mesmas expressões de João nesse primeiro capítulo, para nos mostrar a glória plena de Deus sobre as nossas vidas. É isso que João está aqui afirmando. Cristo se fez carne e habitou entre nós. Os apóstolos, eles testemunharam da glória de Deus. E nós cremos nesta revelação de Deus. O homem, preste atenção no que eu vou falar. O homem comum, ele somente pode experimentar a glória de Deus
a plenitude de Deus se ele crer em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Sem crer em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, o homem comum, ele não pode experimentar a plenitude de Deus, a plenitude de Cristo. Por isso que João, então, ele afirmou: nós recebemos também da sua plenitude. O livro de Atos nos ensina que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã nós falávamos aqui, o irmão Paulo Donizete falava sobre dons espirituais. É na nossa segunda lição, sobre capacitação, sobre os dons espirituais. Nós cremos que todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, eles recebem como graça de Deus os dons do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma outra coisa, é outra história. Mas nós precisamos entender o que significa essa plenitude de Deus sobre as nossas vidas. O que significa o agir de Deus sobre as nossas vidas. Esse relacionamento, esse conhecer, esse envolvimento com Deus sobre cada um de nós. É por isso que em Cristo nós cremos nessa graça e misericórdia do Senhor. Todos nós recebemos a plenitude de Deus que é concedida pelo Espírito Santo. Essa plenitude também, ela é cheia da graça de Deus. Precisamos entender isso. O que é a graça de Deus? O que significa essa graça de Deus? O apóstolo Paulo nos fala da graça de Deus como salvação lá em Efésios. Mas eu quero te mostrar ainda um pouco mais sobre essa graça de Deus. Versículo 16, ele fala que recebemos da plenitude e graça por graça. Qual é essa ideia aqui do texto bíblico? O apóstolo Paulo fala, também usa lá em 1 Coríntios e 2 Coríntios também, ele vai nos falar dessa graça que se repete em nossas vidas. Ele contextualiza esta graça sobre as nossas vidas, sobre a igreja. Mas como precisamos então entender? O próprio texto bíblico aqui está nos mostrando como essa graça acontece na igreja e como ela aconteceu na vida dos judeus e também na igreja na época do apóstolo João. Essa expressão graça por graça que João está falando, ele está fazendo uma menção que o próprio texto está nos mostrando aí, que a primeira graça ela foi revelada através da lei. A primeira graça que nós que fazemos parte da igreja de Cristo, que também olhamos para a lei, olhamos para o Velho Testamento, precisamos então compreender que a primeira graça, ela aponta para os nossos erros e os nossos pecados. É por isso que Paulo fala que a lei é o aio. A lei, versículo 3 de Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Gálatas capítulo 3, versículos 24 a 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Tutor. Olha ali, ó. A versão ali Almeida corrigida usa a expressão tutor. Já não estamos debaixo de um tutor, de um cuidador. O que precisamos então voltar aqui para nós observarmos aqui o versículo 16. Porque a lei foi dada, 17. Voltando agora em João capítulo 1, versículo 17.
Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. A primeira graça que eles receberam foi a própria lei. Por quê? A lei lá no Velho Testamento, ela apontava para os pecados e ensinava eles a alcançarem a graça de Deus através de sacrifícios. Mas aquela primeira graça, ela era imperfeita, porque eles precisavam fazer repetições. Eles precisavam estar continuamente buscando aquele artifício da lei. Por isso ela era imperfeita. E aí então ele fala graça por graça, nos mostrando que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Aquela primeira graça, misericórdia de Deus, que a gente olha por tantas e tantas vezes, o povo sendo poupado por Deus, o povo sendo poupado em meio a tantos e tantos pecados e tantos erros que eles cometeram no Velho Testamento, mas ainda assim Deus tinha misericórdia sobre eles. Havia lá um tutor, um cuidador, um interventor. Você olha lá o livro de Juízes, você olha lá o próprio Moisés fazendo intervenção para que o povo não fosse dizimado. Você vê os profetas fazendo intervenção para que o povo não fosse dizimado. E ainda assim o povo continuava na rebeldia. O próprio Daniel, no seu livro, quando ele faz uma intervenção pelo povo, pela misericórdia do povo, para que Deus, que é Deus de misericórdia, pudesse retornar o seu povo depois de 70 anos de cativeiro para a sua terra. Aquele jejum de 21 dias que Daniel está fazendo é para alcançar a graça e a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. E aí então, quando Deus revela para Daniel que aquilo ali era apenas sombra do que Deus iria fazer, que é o cumprimento no livro de Apocalipse. Era apenas sombra daquilo que viria muitos anos mais tarde, que ainda não aconteceu. Por isso João agora nos mostra que a graça e a verdade ela veio por meio de Cristo Jesus. É Ele que nos revela essa graça, é Ele que nos revela essa misericórdia, é Ele que nos revela o cuidado de Deus. E é debaixo dessa graça, da verdade de Cristo Jesus, que nós precisamos viver, que nós precisamos caminhar. Porque se João Batista ele apontou para Cristo Jesus, na sua superioridade, na sua supremacia, na sua eternidade, nos dizendo que assim nós precisamos viver em temor e tremor diante dele. Então precisamos também voltar o nosso coração para aquele que se fez carne e habitou entre nós, revelando então a graça, a misericórdia, revelando o próprio Deus, para que nós possamos também experimentar da sua plenitude. Se Deus estava outrora oculto aos homens, Cristo revelou a glória do Deus unigênito. E João, de maneira fantástica, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Lembra de João 13? Eu preguei semana passada aqui pela manhã na igreja. Quando os discípulos pediam para Jesus: mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Há tantas pessoas
que estão vivendo aí nesses dias, que eles querem ver algo sobrenatural. E talvez, ainda assim, não basta. Essa semana nós colocamos lá na comunidade o vídeo, a história lá de uma mãe que conta uma experiência com o seu filho. Isso já aconteceu há alguns anos, tá? Isso não foi esta semana, não. Já há alguns anos. A criança hoje já está com mais de seus 9, 10 anos de idade. Eu não consegui encontrar realmente quando aconteceu. Eu pesquisei, mas não consegui encontrar. Quando ela contou a experiência, a criança já estava com 9 anos. Mas aconteceu, a criança tinha cerca de 4, 5 anos de idade. Mas é um testemunho de uma mãe que está aí nas redes sociais. Por isso que eu estou falando sobre isso. É o testemunho. E ainda assim, há muitos que não creem. Há muitos que duvidam. Há muitos que duvidam. Essa semana o nosso irmão aí testemunhou algo também que Deus realizou na vida dele. E ainda assim, há muitos que duvidam. Porque eles não conseguem enxergar a glória de Deus. Eles não conseguem enxergar a glória do unigênito do Pai. E eles estão buscando sinais. E eles vão continuar buscando sinais. Porque Deus está falando nos seus corações. Deus está revelando a sua vontade. Deus está dando uma oportunidade. Mas eles vão continuar buscando sinais. Eles vão continuar esperando um sinal miraculoso, ou a luz brilhar no seu quarto, ou algo resplandecer diante dos seus olhos. Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, lá no capítulo 6, ele não viu a face de Deus. Moisés, quando pediu para ver a face de Deus, ele não viu a face de Deus. Estevão, quando viu o Senhor assentado no alto sublime trono, lá no seu trono, à destra de Deus, ele não viu a face de Deus. Eles viram somente o resplendor da glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. Esse cuidado, a graça, a misericórdia de Deus que estão diante dos nossos olhos. É isso que João está nos mostrando. Olha, Deus nunca foi visto por alguém, mas é Cristo Jesus que revelou a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia. E é isso que nós precisamos experimentar, crendo verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Eu quero concluir deixando aqui para você Jó capítulo 42, versículos 5 a 6. Jó 42, versículos 5 a 6. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de 5 a 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, essa passagem aqui de Jó capítulo 42 é o encerramento da história de Jó. Depois de Jó experimentar tudo o que ele passou, que nós conhecemos, que está registrado lá no livro de Jó. Perder a família e os seus bens. Ele chega no final e faz esta declaração: hoje meus olhos te veem. Hoje eu vejo a sua glória. A história de Jó está registrada na Bíblia, mas Jó viveu nos tempos de Abraão.
Ainda que a gente olhe lá no Velho Testamento, o livro de Jó está próximo lá, o livro de Salmos, mas ainda assim, Jó viveu muito antes da lei. É isso que precisamos entender. Cuidado e graça de Deus. Nem Abraão, amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratou face a face, puderam ver a glória de Deus em sua plenitude. O apóstolo Paulo diz que eles viam embaçado como por espelho. Hoje podemos contemplar através de Cristo Jesus, através da sua obra em nossas vidas. Cristo é o esplendor da glória de Deus. Quem vê a Cristo, vê ao Pai. Quem aceita Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, experimenta a plenitude de Deus em sua vida. E não são mais as suas vontades, mas é a vontade de Deus sobre a sua vida. Que Deus lhes abençoe. Vamos colocar em pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Meus irmãos, que esse seja um tempo de reflexão. Um tempo onde nós podemos olhar para dentro do nosso coração, pedindo que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Pedindo para que Deus possa operar milagre nas nossas vidas. Talvez você não vá experimentar algo assim fantástico que muitos vão poder testemunhar, aquele testemunho sobrenatural, mas a sua transformação vai ser o maior testemunho da sua vida. A tua vida na presença de Deus, a sua vida consagrada ao Senhor, é o maior testemunho da obra de Deus, do milagre do Senhor, dos nossos dias. Que Deus o abençoe com a sua graça, com o seu poder. Coloca a sua vida, coloca o seu coração na presença do Senhor nesta hora. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus ministrar sobre o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer agora uma obra na sua vida, transformação. Mude a tua história, mude a sua casa, mude o seu lar, a sua família. Assim como o apóstolo Paulo, Pedro, João e tantos outros apóstolos entraram em residências, em casas, onde tinham corações endurecidos e a palavra foi pregada, foi ministrada e vidas foram salvas. Paulo prega na casa do carcereiro, Pedro vai na casa de Cornélio, Jesus Cristo encontra um centurião e mostra a sua glória. Você pode experimentar a glória de Deus, você pode experimentar a graça de Deus, você pode experimentar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Apenas ouça o que Deus tem para falar ao seu coração. Ouça o que Deus tem para falar à sua vida, porque é Ele que está ministrando sobre a sua vida, é Ele que está falando no seu coração nesta hora. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega a sua casa, seu lar, sua família. Deixa Deus ser o Senhor, deixa Deus ter a primazia sobre a sua vida, porque Ele é superior, porque Ele é eterno, Ele é o Criador. Assim como Paulo nos falou no versículo 1, no princípio o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, e Ele criou todas as coisas, por isso Ele é o Senhor de todas as coisas. As nossas vidas estão nas mãos de Deus, as nossas vidas estão nas mãos do Senhor Jesus.
Por isso eu creio na bondade de Deus. Eu creio no milagre de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio no milagre de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Eis o Cordeiro de Deus que está diante de ti. E Ele quer te libertar. Ele quer tirar do teu coração os teus pecados. Pai amado, Pai querido, Pai de graça e de misericórdia, nesta hora, Senhor, nós nos colocamos debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, porque nós sabemos, ó Pai, que dependemos totalmente de ti, ó Pai, porque tu és o Senhor, tu és o Deus da nossa salvação, ó Pai. E eu quero colocar, ó Pai, agora cada coração, Senhor Deus, que aqui está presente, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, aqueles que também, ó Pai, em algum momento eles irão acessar, Senhor Deus, esta mensagem. Que esses corações possam ser ministrados com o teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Santo Espírito. Fala essas vidas, ó Pai. Muda, Senhor Deus, essas histórias, ó Pai. Faça um milagre da conversão, da transformação em cada uma dessas vidas. Que possamos, ó Pai, nos submetermos à tua vontade. Que possamos nos submetermos à tua autoridade, o teu poder e a tua graça. Toma, Senhor Deus, aqueles corações, ó Pai, que talvez estejam ainda endurecidos, estejam ainda, ó Pai, entorpecidos pelas circunstâncias desta vida. Quebranta, ó Pai, esses corações com o teu poder, com a tua graça. Fala, Senhor Deus, para que o teu povo possa, Senhor, olhar para ti e ver a glória tua através do teu Filho Jesus Cristo. Nos mostra, Senhor Deus, o teu querer, nos mostra o teu agir e a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que o Santo Filho Jesus Cristo, através do teu Santo Espírito, ministre sobre cada vida, sobre cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Pai amado, abençoe a semana dos teus servos. Abençoe, ó Pai, o nosso lar. Abençoe, ó Pai, a cada casa, a cada família. Nos dá uma semana abençoada e guardada por ti, em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, fecha os teus olhos, fala com o Senhor, ore a Deus. Amém.